Nos últimos dias nós recebemos dezenas de perguntas em razão desse apelo que fizemos nos programas anteriores, a fim de que pessoas entrassem em contato conosco apresentando suas questões intelectuais. Uma dessas perguntas eu já esperava receber. É referente à relação da bondade de Deus com o sofrimento humano. Se Deus é bom, essa é a formulação clássica dessa questão intelectual. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que os seres humanos sofrem? Bom, em primeiro lugar, vale a pena nós considerarmos o fato de que estamos fazendo essa pergunta, que é uma pergunta que diz respeito apenas à vida daquele que crê. O que não crê não tem que esperar viver no universo onde a justiça reine. O que não crê não tem o direito de reclamar. Simplesmente, sabe, as forças cegas comandam o curso da existência humana. E se um dia a espécie humana for extinguida desse planeta, não haverá ninguém do lado de fora para chorar. Onde encontrar consolação numa coisa como essa? Então, essa questão, ela nos faz pressupor a existência de um ser que seja justo e que, portanto, nos leve a esperar vivermos num mundo em que essa sua retidão, essa sua justiça, esse seu amor se manifestem especialmente no tratamento que é dispensado aos seres humanos. Eu tenho para mim o seguinte, que nós só nos preocupamos com o tema das injustiças desse planeta, do sofrimento humano, porque há no universo alguém que nos fez a sua imagem e semelhança e que, por isso, nos tornou portadores dessa noção de certo e de errado e de esperar por um mínimo de justiça na Terra. Agora, não apenas isso. Nós precisamos também considerar o fato, quando lidamos com essa questão, que nós não somos oniscientes, que nós não temos acesso ao fim da história, que nós podemos nos encontrar hoje num capítulo difícil de ser compreendido por nós, tal como, por exemplo, José dentro daquele poço no qual ele foi lançado pelos seus irmãos. Então você está ali e dizendo qual é o sentido disso aqui. Agora, acontece que a história descrita pelo livro de Gênesis aponta para o que aconteceu no fim dessa jornada difícil, dessa caminhada com Deus sob um céu coberto de nuvens escuras. Porque as Escrituras dizem que foi através dessas traições, dos sofrimentos pelos quais José passou, que ele foi elevado à condição de vice-governador do Egito e através, portanto, de cuja vida, de cujo trabalho Israel foi salvo de uma grande e terrível fome. Então, espere o fim da história. Sei que não é fácil, mas nós podemos pensar na possibilidade de um dia aquilo que hoje nos leva a chorar ser o motivo da nossa adoração. Quando todos os argumentos falham, tem para mim que resta um que é o maior de todos, que é aquele que pode satisfazer um coração tomado por luto, por dor, por uma mente perplexa. É você ver que nesse mundo de sofrimento, nós encontramos no cerne de sua história o Filho de Deus sofrendo também, sendo moído pelas nossas transgressões, posto no madeiro e morto. O que levou John Stott, um famoso teólogo britânico, a dizer a seguinte coisa: creio em Deus por causa da cruz. Se não fosse a cruz, eu mesmo não acreditaria em Deus, porque na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Então, nós temos o absurdo do sofrimento humano, mas nós temos o absurdo maior do sofrimento do Filho de Deus. Nós somos pecadores e com as nossas mãos nós temos criado nesse planeta um inferno para nós mesmos. Agora, como explicar o sofrimento
do próprio Filho de Deus. Como explicar Deus elaborar um plano que envolvia a criação de seres à sua imagem e semelhança, que um dia se afastariam dos seus caminhos, que se rebelariam contra o seu Criador, e para que houvesse o reencontro, seria necessário que esse Deus enviasse o seu único filho para ser morto pelos rebeldes, a fim de que os rebeldes pudessem ser salvos. Esse absurdo desabsurdifica os demais absurdos da vida. E é um outro ponto. Quando nem mesmo a nossa teologia nos ajuda, a Bíblia promete, para o momento da mais profunda dor na vida dos filhos de Deus, a presença daquela graça que comunica aquela estranha paz que excede todo entendimento. Muito embora nós tenhamos o que falar para nós mesmos, a como nós argumentarmos, a como nós consolarmos os nossos corações com palavras, conforme diz um dos salmos: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Embora nós possamos, portanto, nos tornar pastores de nós mesmos e comunicarmos ao nosso coração aquela verdade que é capaz de enxugar as nossas lágrimas, contudo, a Bíblia reconhece que há momentos que a nossa mente não consegue funcionar bem por causa da dor. Mas há uma promessa divina para a vida daqueles que amam ao Pai, que caminham com Ele através de Cristo, que Ele será socorro bem presente na tribulação e que na hora da mais profunda angústia Ele dirá para aqueles que salvou: eis-me aqui. O que é certo é que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Não há ninguém no universo mais preocupado com o nosso bem-estar e com o bem-estar daqueles que nós amamos do que o Deus Todo-Poderoso. E ninguém no universo está mais preocupado com a justiça do que aquele que nos deu a capacidade de julgar. O que nós não podemos é cometer o ato de insanidade de julgar que no lugar dele nós faríamos melhor. Aguardemos o final da história. A Bíblia nos apresenta um ponto dessa relação de Deus com o seu povo, em que aqueles que o amam o glorificarão pelos seus decretos soberanos levados a cabo pelo seu governo providencial na história. Na sua fidelidade, na sua santidade, no seu amor, nós descansamos. O justo viverá pela fé.